Olá, seja bem-vindo a uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Esta é a aula 41 e 42, função quadrática. É uma aula para o primeiro ano. Os objetivos dessa aula é apresentar os conceitos da função quadrática, estudar elementos e posições da parábola, gráfico da função quadrática. Na aula anterior vimos a função afim. Ela é composta por a de x mais b. E vimos que se nós colocarmos valores para x, obteremos um f de x, que nós chamamos de y, ou seja, substituindo valores em x, obtemos valores em y. As aulas 41 e 42 falaremos então sobre função quadrática, alguns conceitos. Isso faz parte dos elementos de conceitos algébricos das habilidades do Enem. Nessas aulas temos função quadrática ou função polinomial do segundo grau. É a função em que f de x é igual a de x ao quadrado mais b de x mais c, em que a, b e c são constantes, ou seja, a é diferente de zero. Consideremos por enquanto apenas os casos das variáveis constantes, que são números reais. Então, a primeira coisa que nós relembremos aqui, b ao quadrado é igual a ac, certo? b ao quadrado menos 4ac, ou b ao quadrado é igual a 4ac. Então, é chamado de discriminante, ou o delta. O gráfico f é uma parábola. O gráfico f é uma parábola. Em todos os casos do gráfico intersecta o eixo y, a gente chama ele de eixo das ordenadas, no ponto 0 e c. Em todos os casos, o vértice da parábola, v, que é xy, x do vértice, y do vértice, é dado por x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Ou ainda, se eu encontrei o x, é só eu substituir na equação, eu vou encontrar o valor de y. Aqui nós temos o estudo da função. Primeira coisa, se o a é positivo, ou seja, se o a é maior que zero, concavidade voltada para cima. Se o a é negativo, ou seja, o a é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Então temos aqui mais algumas coisas. Se o delta for maior do que zero, nós temos duas raízes positivas. Se o delta for menor do que zero, então nós temos duas raízes também, ou seja, nós temos duas raízes que aparecem na equação. Positivas não, duas raízes que aparecem. Ou seja, a função vai interceptar dois pontos do eixo das ordenadas das abscissas no mesmo gráfico. Se eu tenho delta igual a zero, então eu tenho apenas um ponto, aonde o gráfico toca o eixo das abscissas, o eixo x. Tá? Então, tanto para a maior que zero, como para a menor que zero. E esse ponto onde ele toca é exatamente o x do vértice, que vai ser menos b sobre 2a. Lembrando que isso aqui é a segunda parte, né? Ó. Ou seja, x' x duas linhas é menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz do delta, certo? Ô, professor, que legal. Então, quando você não tem o delta, ou seja, o delta seu é zero, opa, então vai ficar o que apenas para você? Menos b sobre 2a, ok? Já deu para decorar, então. Qual que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Encontrei o x do vértice, substituo na função, vou encontrar o y do vértice. Ok? Mais uma observação. Quando o delta é menor do que zero, não temos raízes reais do eixo dos números reais, tá certo? Então significa que não temos raízes reais. Nós vamos aprender depois um conjunto chamado números complexos, que nós vamos encontrar alguns valores para quando nós temos raízes negativas. Então, nesse caso, o eixo não toca, ou seja, o gráfico não toca o eixo x, quando delta é menor do que zero. Vamos aos exercícios em classe. Exercício 1 diz o seguinte: em cada um dos conjuntos, esboce o gráfico da função e dê o seu conjunto imagem. Então, primeira
função aqui é um x ao quadrado. Para esse x ao quadrado, coloquei aqui alguns números, tá certo? Para x, para obter alguns y. Então, menos 2, eu tenho x ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Então, nós obtemos aqui os pontos, tá certo? Desse conjunto. E a pergunta foi, dê o conjunto imagem. Como que eu acho a imagem, professor? A imagem são os resultados de y. A imagem são os resultados de y. Então, todos os valores que eu substituí aqui no x, eu obtive valores de y positivo, ó, inclusive menores do que zero e maiores do que zero. Todos os valores do y são positivos. Então, o conjunto imagem é os números reais positivos. Questão B. Um intervalo que vai de 0 a 2, ou seja, fechado para 0, fechado para 2. Onde x que multiplica 2 e x que multiplica menos x. Ok? Então, aqui eu tenho a seguinte função. Menos x ao quadrado mais 2x. Quando eu substituir 0, deu 0. Quando eu substituir 1, deu 1. Quando eu substituir 2, deu 0. Ok? Então, como que vai ficar o nosso... Ou seja, só posso fazer do intervalo entre 0 e 2. Por isso que eu peguei só do intervalo entre 0 e 2 aqui para x, para obter um valor em y. Então, é só substituir os valores aqui e fazer as multiplicações. Tá bom? O conjunto imagem, então, ou seja, o conjunto aqui do y, ó, ou seja, do eixo y, deixa eu voltar aqui. Ó, por que aqui o conjunto imagem é os reais positivos? Porque só foi os valores positivos de y para cima, ó, que são conjuntos imagem dos valores de x que estão aqui, certo? E aqui o conjunto imagem vai ser o quê? Os valores de y aqui. Como ele começa no 0 e termina no 2, então só tem dois valores para essa imagem. É o próprio 0, certo? E o número 1, que é do vértice lá. Tá bom? Então, o conjunto imagem é esse intervalo, que vai de 0 a 1. Fechado para 0, fechado para 1. Questão de número 2. Considere o plano x ou y, a parábola da equação x ao quadrado mais 2x menos 3. Obtenha dessa figura. Primeira coisa, o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. O que é o eixo das ordenadas, professor? É o eixo y. Então, para você obter o y aqui, você tem que zerar o x, ou seja, coloca 0 no lugar do x, então 0 aqui, 0 aqui. Vai zerar essas duas partes, vai sobrar apenas para você o menos 3. Então, y é igual a menos 3. Resposta, quando x for 0, o y será menos 3. Então, esse aqui é o ponto da intersecção do eixo das ordenadas. Então, lembrando aqui, se x ao quadrado é nosso termo A, se 2x é nosso termo B, e se o menos 3 é nosso termo independente, que nós chamamos, ou seja, então, o ponto de intersecção do eixo das ordenadas é sempre o ponto C, tratando-se de equação de segundo grau. Letra B, os pontos de intersecção com o eixo das abscissas. Então, vamos ver agora o eixo das abscissas. Quando nós zeramos a nossa equação, então nós vamos colocar y igual a 0. Então, no lugar do y, nós substituímos 0. Temos x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, faremos aí o delta, né? Ou seja, resolveremos por Bhaskara. Encontraremos, então, x' e x duas linhas. X' é menos 3. X duas linhas é 1. Tá certo? Então, eu tenho aqui duas respostas. Ou seja, menos 3 e 0 é um ponto. E 1 e 0 é o outro ponto. Porque nós estamos falando de pontos, tá certo? Essas aqui são as raízes, mas os pontos onde ela intercepta é menos 3 com y igual a 0. Ó, a gente zerou o y. E 1 com y igual a 0. Ok? O vértice da nossa equação. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Para encontrar os x-vértices, nós lembramos lá que o delta deve ser zerado. Então, x-vértice é menos b sobre 2a. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é 1, ó.
Vamos olhar lá, o A é 1, o B é 2 e o C é 3. O A é 1 por quê, professor? Não aparece o número, mas ele é 1, tá bom? É 1x daqui que você fala. Você não fala 20x, você fala 1x. Então, o A é 1, B é 2, o C é menos 3. Então, menos B sobre 2A, menos 2 sobre 2 vezes 1. Dá menos 1. Já com o valor de menos 1 do x vértice, se eu substituir na equação, nessa equação aqui, eu vou obter o nosso y. Então, vamos lá fazer isso, ó. Pegamos o menos 1 e substituímos aqui, então vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 1, menos 3. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 3 dá menos 5, com mais 1 aqui dá menos 4. Então, achamos o y vértice, ok? Tá bom? Ou ainda podemos fazer de outra forma. Qual outro modo de fazer, professor? Pela fórmula. Qual que é a segunda fórmula? Ó, nós aprendemos lá atrás. A primeira fórmula de se fazer, o x vértice é assim. E o y vértice? O nosso y vértice é o nosso delta, né? Lembra do delta? Delta menos delta sobre 4a, ó, menos delta sobre 4a. Então, x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Então, a segunda forma de se fazer isso é dessa forma, encontrando o delta. Então, você já achamos na primeira aqui, tá certo? Mas só para fins de conhecimento, ó. O que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, quem que é o B? O B é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 3, ó, que é o C. Multiplica A, que multiplica C. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Menos, com esse menos do C, dá mais 12. Então, 4 com mais 12, 16. Então, eu tenho que o delta vale 16. O A vale 1, então vai ser o quê? Menos o valor de 16, ou seja, menos o valor do delta, que é 16, menos 16 sobre 4, que multiplica 1, que é o próprio 4. Então, deu menos 16 sobre 4, nosso y vértice é menos 4. Letra D, faça o esboço desse gráfico. Então, já temos tudo lá já. Temos a raiz, ó. Temos o valor das raízes, menos 3 e 1, x' e x duas linhas. Temos o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas, que é o 0 e 3, tá certo? O 0 e 3, já temos esse ponto. Temos esses dois aqui. E temos o vértice também, o x vértice e o y vértice. O x vértice é menos 1 e o y vértice é menos 4. Certo? Então temos todos aqui. Beleza? Foi adicionado esse ponto aqui a mais só porque ele é simétrico, tá bom? Ele é simétrico. Então temos lá, ó, essa raiz, x', x duas linhas, o ponto C, que é o ponto de intersecção com a reta Y, e o vértice. É os pontos que você precisa para fazer um gráfico de uma equação do segundo grau. Letra E, o conjunto imagem dessa função. Então, qual que é a imagem dessa função? Vamos observar aqui, ó. O que é a imagem, professor? Os valores de y. Qual é o mínimo do valor de y? O mínimo do valor de y é menos 4. Se a concavidade fosse voltada para baixo, eu falaria qual que é o máximo do valor de y. Então, como ela é para cima, ou seja, o A é positivo, então eu vou perguntar qual que é o mínimo do valor de y. O mínimo do valor de y é menos 4. Então, o conjunto imagem é dado por y, pertence aos reais, tal que, essa barrinha é chamada de tal que y é maior ou igual a menos 4. Então, todos os valores maiores ou igual a menos 4 servem como imagem dessa função, ou são imagens dessa função. Não esqueça de fazer os exercícios do caderno de exercícios, tarefa 41 e 42. Além das tarefas mínimas, também faça a tarefa complementar. Está aqui o resuminho. Obrigado e até uma próxima aula.